começou a Primeira Guerra Mundial, para mim é um exemplo de uma falha da política, uma falha da diplomacia. Não havia os sistemas de comunicação e coordenação que temos hoje. Mas havia um automatismo que não teria sido necessário, um automatismo de alianças que finalmente conduziu a esta primeira, como se diz, catástrofe inicial do século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Áustria foi um país bem pequeno. A Áustria de hoje, Centro-Europa, que perdeu quase todo o seu mundo tradicional. Então este foi o mais grande choque imaginável. Esperamos todos que um terceiro conflito mundial não exista. Temos outros ferramentas que antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Um sistema internacional multilateral que funciona bem. O risco, acho, não são agora os Estados, mas o terrorismo, porque não é um Estado e que não sabemos que é exatamente quem são. A primeira atitude foi a neutralidade, mas pouco a pouco, quando a ofensiva alemã começou a mostrar seus limites, então foi feita uma consideração diferente, que vamos ficar do lado dos perdentes, mesmo se neutrais, ou vamos ficar com os vencedores. E ao mesmo tempo, se ganharem a Áustria, a Áustria-Hungria e a Alemanha, vamos ficar como aqueles que pronunciaram neutralidade. Então, de alguma maneira, ser o irmão menor é maltratado da tríplice. Então, todo esse tipo de raciocínio levou a Itália a escolher uma aliança com os aliados. Nós britânicos sentimos-nos muito orgulhosos sobre o papel do Reino Unido dentro destas duas guerras, mas temos algumas emoções particulares sobre a Primeira Guerra Mundial e por isso cada ano no mês de novembro, para comemorar o armistício, nós usamos este papel vermelha nos nossos lapelos, dos nossos casacos ou fatos, para simbolizar os campos de papoilas em Flandres, na França e Bélgica, onde tantos dos nossos compatriotas morreram. With respect to the First World War, our country was only 50 years removed from our own civil war in the United States. We had the American people were weary of war. We also didn't have the kind of instantaneous communication and connection to the rest of the world that we have today. So the issue for the American people back then was, how does it really affect U.S. interests? Is this something that transcends the oceans, that protect the United States on both sides? And then what occurred was the submarine activities in the Atlantic, that the Germans had sunk the Lusitania. There were couple of hundred Americans
that were killed on the Lusitania. The German submarine activity continued. 7 or so merchant ships were sunk by German submarines. And I think the sinking of those ships was the final provocation for the United States to join with Britain and with France and with our other European allies in fighting a common enemy, and that was Germany. As guerras são sempre uma vergonha, mas uma vergonha que às vezes é indispensável, porquanto se não houvesse essa vergonha, a vergonha ainda seria maior. Bem, é o caso da Segunda Guerra Mundial. Bem, agora, a guerra é uma situação em que a pessoa é coagida a praticar atos vergonhosos. Aquilo que matar pessoas é um ato vergonhoso. Bem, destruir cidades é um ato vergonhoso, pronto, prender pessoas, é tudo isso, tudo aquilo que tem a ver com a guerra é uma vergonha. Aliás, o Goya, quando fez os Desastres da Guerra, aquela coleção espantosa de gravuras, é a primeira vez na história que eu saiba, que eu me lembre, mais outro avião, é a primeira vez na história das artes plásticas em que a instituição militar é guerreira, é mostrada como ignominiosa, porque até aí os quadros mostravam sempre, os exércitos até davam gosto, quer dizer, com as armaduras muito bem oleadas, muito, aquilo tudo a brilhar, o Napoleão em cima de um cavalo bonito, não é? Depois um morto à direita e à esquerda para dar ambiente, mas de resto aquilo era sempre, enaltecia-se, digamos assim, o ato bélico. Com o Goya, não, o ato bélico é uma vergonha, pedaços de pessoas penduradas numa árvore, estropiados, não há dignidade nenhuma nisso. Com tudo isto, insisto, há guerras que são necessárias, porque foram necessárias, porque senão seria ainda pior. Em geral, as guerras, e não estou a referir-me às revoluções internas, que são coisas diferentes, começam por motivos fúteis. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial começou pelo assassinato de um príncipe, que é uma prática a que os ocidentais se dedicam há séculos. De tempos a tempos, matam um príncipe. Porque foi o pretexto de conflitos que há muito eram discutidos na complexa relação internacional entre os vários países. Isto traduziu-se numa evolução que julgo que é compreensível quando se tem a noção do tal território que nos calhou ou onde encalhamos. É que há uma geração para a qual a defesa de posse de uma parte do Império Euromundista é fundamental. Aí aparecem figuras representativas, a mais destacada que fica na memória histórica é o Mozinho de Albuquerque. Os monárquicos, que era uma percentagem bastante elevada da população, não concordavam, achavam que não fazia sentido, que era só para ser simpático com os ingleses e conseguir o apoio da Inglaterra para a nova República. Quanto ao rei Dom Manuel,
claro que estava numa situação delicada, porque vivia na Inglaterra, era amigo do rei de Inglaterra e da família real, e, portanto também não podia discordar muito. Portanto, eu acho que ele não tomou nenhuma posição. Mas, em geral, o movimento monárquico em Portugal era completamente contrário à entrada, porque não havia razão nenhuma para hostilizarmos a Alemanha, sobretudo uns anos depois do ultimato, não é? Bom, o ultimato foi considerado uma grande ofensa nacional. E o Partido Republicano é, por motivos patrióticos na sua versão, que ataca a monarquia. E a razão, talvez formal, era de que a nossa Constituição, nesse tempo, tinha o poder chamado moderador, que pertencia ao rei, mas realmente isso permitia dominar o poder executivo. E é assim que o Partido Republicano faz o seu ataque à monarquia e acaba por derrubá-la, em nome da incapacidade do regime para defender os interesses ultramarinos portugueses. Eu estou convencido que a maioria dos republicanos é completamente contra o regicídio, que foi praticado por um grupo extremista muito parecido com os terroristas fundamentalistas atuais, que se chamava a Carbonária, e eles parece que ainda por cima o objetivo era matar João Franco, primeiro-ministro, mas quando não conseguiram e de repente viram o rei ali, disseram, aproveitamos e acabamos com ele também, e com a família toda. Isto é o que eu julgo saber. De facto, desde sempre, na história, é considerado um crime gravíssimo o regicídio, com exceção se o rei fosse um tirano, o que não era manifestamente o caso. Era um rei democrático, muito bondoso, que tentava fazer o seu melhor por Portugal, por aqueles comunicados que foram feitos, obviamente com um grande horror e preocupação. Até as repúblicas, como a Suíça, também manifestaram uma grande preocupação, os franceses. Agora, eu estou convencido que, ao mesmo tempo, estavam consideravam uma grande oportunidade, sobretudo a proclamação da República. Espanha pensava que havia muita gente em Espanha que pensavam que a degradação política portuguesa iria finalmente permitir a União Ibérica. A Inglaterra achou que era a oportunidade, e a Alemanha também, a oportunidade para tomar conta do Império Português. Houve ali, e até há suspeitas, não se sabe muito bem se não haveria políticos espanhóis e políticos ingleses que não estariam envolvidos na conspiração. A entrada na Primeira Guerra Mundial foi muito dinamizada pelas mesmas razões patrióticas que tinham levado à queda da monarquia e que eram assumidas pelo movimento republicano e que tiveram um dinamizador fundamental no Norton Matos. Porquê? Porque ele tinha receio de que, na mesa da paz, distribuíssem os territórios portugueses entre os vencedores e não teríamos força para responder. Ele entendia que era necessário estar presente na mesa das negociações. E, de facto, apesar da má preparação e municiamento das forças militares nossas, o desastre da Flandres, os sacrifícios feitos em Moçambique e Angola, o que restou desfilou sob o arco do triunfo em Paris. Bom, portanto, essa foi a razão. Há correntes muito fortes que consideram que a Segunda Guerra Mundial representa um segundo patamar. Quer dizer, há, no fundo, duas ordens morais diferentes, não é? Que a Segunda Guerra Mundial seria de uma ordem moral diferente do que foi a Primeira Guerra Mundial, não é? A ordem moral da Primeira Guerra Mundial. Portanto, havia aqui como que um crescendo, um agravamento, não é? E, portanto, a Segunda Guerra seria uma guerra muito mais legítima, mais compreensível à luz da própria moral, do que a Primeira Guerra. Eu devo dizer que discordo dessa posição,
porque se de facto não se tivesse feito frente às ambições militaristas da Alemanha do princípio do século, não é? E, concretamente 1914, está claro, nós não temos a possibilidade de saber exatamente o que é que seria o mundo se não se tivesse feito frente aos chamados impérios do centro, ou dos poderes centrais, não é? Da Tripla Aliança, portanto a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, não é? E depois o Império Otomano. Não é? Mas eu tenho a percepção bastante clara de que teria sido algo extremamente nocivo a todos os níveis se esse poderio se tivesse instalado e tivesse alastrado pela Europa. Ou seja, isso teria consequências extremamente negativas do ponto de vista civilizacional, não é? Do desenvolvimento da civilização. Portanto, eu não considero que estejamos, ao comparar a Primeira com a Segunda Grande Guerra, não há, digamos, duas ordens morais diferentes. Havia um consenso relativamente à participação de Portugal na defesa das suas fronteiras coloniais, mas não houve consenso relativamente à participação de Portugal no teatro europeu. A participação de Portugal no teatro europeu faz-se tardiamente, a decisão é de 1916, mas a primeira remessa, digamos assim, de membros do Corpo Expedicionário Português no início de 1917. Portugal vai participar no teatro europeu na guerra apenas em 1917 e 1918. A verdade é que no final da guerra temos um golpe de Estado, dirigido por Sidónio Pais, em dezembro de 1917, justamente no final do ano em que nós iniciámos a participação na guerra, e esse golpe de Estado surge tendo como bandeira o aligeiramento das responsabilidades portuguesas no contexto do conflito na Europa. Portanto, é uma questão que surge, além do mais, num momento decisivo relativamente à Primeira República. E daí que tínhamos que perguntar, como aliás a imprensa o fez na altura, terminou a guerra, veio o armistício em novembro de 1918 e vários jornais portugueses perguntaram: Portugal ganhou ou perdeu a guerra? No contexto que era de vitória dos aliados, Portugal estava junto dos aliados, mas a verdade é que em abril de 1918 Portugal tinha sido vítima de uma grave derrota na guerra, que foi a Batalha de Lalice, derrota com muitos milhares de perdas, tivemos mais de 7.000 baixas entre feridos e mortos. E isto porquê? Por uma razão. As forças do Corpo Expedicionário Português tinham que ser revezadas. Isso não se fez porque estávamos em abril, o golpe de Estado de dezembro de 1917 tinha ocorrido há pouco tempo, os comandos foram chamados por Sidónio Pais a Lisboa e não se tinha feito o roulement, aquilo que nós designamos como roulement, ou seja, a necessidade da renovação das tropas. As tropas não estavam renovadas, estavam mal preparadas, estavam muito fatigadas e foram apanhadas naturalmente numa situação de grande fragilidade. Mas, perante esta pergunta, Portugal ganhou ou perdeu a guerra, há três domínios, claramente, que temos que considerar. Primeiro, no plano colonial, Portugal ganhou a guerra, uma vez que todas as fronteiras
que deveriam ser preservadas, quer em Moçambique, quer em Angola, foram salvaguardadas. Designadamente, em Moçambique, o território de Kionga, que antes da guerra já tinha sido perdido e que foi recuperado. No domínio económico, eu diria que Portugal nem ganhou nem perdeu. Ficou numa situação em que foi vítima, naturalmente, das consequências da guerra, designadamente no que se refere à inflação, no que se refere à quebra do produto, recuperação que foi feita lentamente até ao início dos anos 20. E no plano político, Portugal não ganhou, porque tinha aspirações a ter um lugar entre os vencedores, designadamente no âmbito da Sociedade das Nações, que não teve. Portanto, no plano colonial ganhou, no plano económico não ganhou nem perdeu, e perdeu no plano político. A Primeira Guerra Mundial acabou com os impérios europeus. A Europa era governada por impérios. Tínhamos o Império Germânico, o Austro-Húngaro, a Rússia também era um império, os turcos, é tudo impérios. Bom, sempre houve muitas pessoas que acreditaram que havia uma conspiração da parte de políticos da época de vários países para provocar exatamente o desmoronamento dos impérios cristãos. E não sei se é verdade ou não, mas há sintomas de que isso poderia ter alguma verdade. E, nomeadamente, os impérios, como o Austro-Húngaro, que mantinha unido uma série de povos, nações, línguas, etc. Por exemplo, o hino nacional austro-húngaro era cantado em 18 línguas, incluindo o hebreu. Havia uma versão em hebreu porque considerava-se que os judeus eram também uma nação do Império Austro-Húngaro. E era considerado a ideia de que todos os povos eram iguais, todos estavam debaixo da proteção do Império, e era uma construção de uma União Europeia com sucesso, que estava a ter muito sucesso, muito mais do que a atual, porque, de facto, os povos viviam muito e tinham direito às suas diferenças, o que hoje não nos querem deixar diferenças nenhumas, que tínhamos todos os mesmos queijos e as mesmas regras para tudo. Isso tudo acabou com aquela intervenção que foi do presidente Wilson, que os Estados deviam corresponder a nações e cada nação devia ter um Estado. A impressão que eu tenho é que ele tinha mais em vista impedir que a Alemanha voltasse a ter a importância que tinha tido na Europa do que a sacralidade do princípio das nações, cada uma ter um Estado, porque isso era bastante contrariado pelo princípio do Big Stick que os Estados Unidos assumiam para manter uma certa ordem em todo o continente. Bom, apesar disso, os Estados plurais mantiveram-se na Europa. E o exemplo que nós tivemos já mais claro neste momento foi há pouco tempo na Inglaterra, e estamos a ver o que está a acontecer em Espanha. A França tem o mesmo problema. Na Itália também começa a aparecer o problema da separação do Norte em relação ao Sul. A Tchecoslováquia separou-se, etc. E, portanto, a tal ideia de que os pluralismos podem levar ao aparecimento de pequenas pátrias que também querem ser Estados é uma grande ameaça para a unidade europeia, porque eu acho que há duas espécies de pluralismos. Há pluralismos que são convergentes, é o caso português, o tal território que, apesar de tudo, nos calhou e em que encalhamos, tem pluralismos que leva cada pessoa a dizer eu sou minhoto, eu sou transmontano, eu sou beirão, eu sou algarvio, mas são todos portugueses, dizem. Mas há pluralismos que são divergentes. E esses pluralismos divergentes vão praticamente, é quase o mais seguro que se pode pensar, vão atingir, se multiplicarem, o projeto europeu. A guerra foi feita em África, no mar e na Europa.
Associa-se muitas vezes a ideia da Primeira Guerra à Flandres e à França. Nós só entramos oficialmente em guerra em 1916. No entanto, logo em 1914 há uma pequena ação no norte de Moçambique de Rovuma e em Naulila, no sul de Angola, um combate com forças alemãs contra opositores alemães, já com alguma intensidade. E precisamente de 14 a 16 é um período de esforço africano. Porquê? Porque Portugal era, nessa altura, uma potência atlântica, virada para o mar, com o seu império colonial que fazia parte da sua gênese, era intrínseco, não abria mão disso. Já o Brasil tinha sido um profundo desastre nacional, a independência do próprio Brasil. E um aspecto extremamente importante também é que não tinha nada a ver com a Europa, não se ligava à Europa, não havia política externa europeia. Nós tínhamos uma aliança com a Inglaterra e tudo mais não nos interessava. De maneira que, quando as colónias portuguesas são ameaçadas, em particular Angola e Moçambique, há um movimento genuíno nacional, sem qualquer contestação, de enviar expedições para Angola e para Moçambique. Morreu mais gente em Moçambique do que morreu na França. Morreu mais gente em África do que morreu no teatro de operações europeu. Dos 7.000 e não sei quantos mortos que nós temos, e eu depois poderei precisar mais esses números, a maioria é de facto, são mortos em África, em Angola e em Moçambique, e particularmente em Moçambique. Portanto, a defesa das colónias era de facto um aspecto importante. Ainda por cima, as colónias estavam ameaçadas porque tinha havido um pacto secreto entre a Inglaterra e a Alemanha que, dentro de um ambiente de crise económica e financeira que nós já vivíamos, uma das formas de resgatar essa dívida e também para satisfazer os interesses particularmente alemães, de terem colónias de acordo com a sua política de império, seria uma divisão que estava preparada entre Angola e Moçambique. As autoridades governativas portuguesas entenderam que a participação da guerra seria uma forma de afirmação da República em termos internacionais. A participação da guerra poderia ser uma forma de união entre os partidos que eram extremamente agressivos uns para os outros. Isto não se veio a verificar. E é precisamente esta participação de Portugal na guerra europeia que é razão de uma fratura interna extremamente grande, que criou um ambiente praticamente de guerra civil que durou até ao Estado Novo, à implantação do Estado Novo. A República olha para o Exército, para as Forças Armadas, nomeadamente o Exército, com uma certa desconfiança e receio, porque havia no Exército oficiais que tinham feito as campanhas da África, porque nós tivemos permanentemente campanhas de pacificação da África, embora pontuais, mas distinguiam-se em África. O caso do Mãozinho de Albuquerque já tinha morrido, portanto é o caso mais o Paiva Conceiro e outros, que eram chamados os africanistas, que tinham um grande prestígio na população. E, portanto, a República tinha receio que, com esse prestígio, esses africanistas utilizassem para fazer reverter a situação, como aconteceu depois, as tentativas monárquicas, o Paiva Conceiro, as incursões, etc. E, portanto, a política de defesa era uma política, digamos assim, que se acautelava mais do Exército do que promovia a operacionalidade do Exército, não é? E então, o que aconteceu? A República apostou principalmente na Guarda Nacional Republicana, que criou a antiga Guarda Municipal e criou a Guarda Nacional Republicana e desenvolveu-a. De tal forma que, a certa altura, o chefe de Estado-Maior da Guarda Republicana também resolveu fazer um golpe. E foi o Primeiro-Ministro, foi o Liberato Pinto, o Liberato Pinto. Portanto, isto só para explicar, claro, enfim, só para dar uma ideia, foi necessário fazer quase uma operação militar do Exército para retirar a artilharia à Guarda Republicana. A Guarda Republicana tinha artilharia. Portanto, era esta a posição política da República. Quando se começa a ver que possivelmente nós seríamos desafiados relativamente às nossas colónias em África, que estavam a ser negociadas e foram partilhadas várias vezes entre a Inglaterra e a Alemanha, nessa altura começou-se, enfim, a tentar remediar, mas já foi tarde.
Portanto, nós somos apanhados pela guerra com gente pouco preparada, sem aquele muito ânimo, aquilo que nós chamamos o moral do pessoal que devíamos ter. E tivemos que combater logo que a guerra começou, nós tivemos a combater quer no norte de Moçambique, quer no sul da África contra os alemães. A Belle Époque que precede a guerra é uma ilusão, no sentido, e que nós vemos muito bem, que a grande literatura e arte da época tem a perfeita consciência que é uma ilusão. E por isso é que a gente, quer dizer, tem aquela espécie de barroquismo, digamos, final, de um romantismo no qual, digamos, já ninguém acredita, mas não há nada de melhor. Não é verdade? Não, quer dizer, é o crescimento do movimento operário, sobretudo, quer dizer, na velha Europa, mas também nos Estados Unidos, que é muito menos conhecido. Mas a própria imigração europeia tinha-o levado para lá, os famosos IWW, International Workers of the World, como se chamava, já estão de dentes aguçados e há dentro da Guerra Mundial o princípio daquilo que vem a ser, a designação de um grande historiador alemão, historiador e mais do que historiador, teórico, chamado Nolde, Ernst Nolde, e que chamou aquilo que vai caracterizar o período entre as duas guerras, que é o que ele chama a Guerra Civil Europeia, entre fascismos e comunismos, influenciando-se, aliás, mutuamente. Portanto, os russos, em 17, inventaram uma coisa que ninguém tinha inventado, que era o Partido Único. Não existia. Partidos, como o nome indica, supunham que eram partidos, que eram partes. E supunha mesmo, e é essa a origem da palavra. Tomar partido. O senhor toma partido, eu tomo partido, não é? Mas eu agora digo, não, mas aqui só há um partido único, mas então não tomo nada. Como acontece com as revoluções, com as guerras revolucionárias, quer dizer, elas ocorrem em função da própria guerra. A derrota é mais, a derrota evidentemente é mais provocadora de reações revolucionárias do que a vitória. A vitória é apaziguadora. Há países como a Itália, como Portugal, etc., que tendo ganho a guerra, estando entre os vencedores da Guerra Mundial, no entanto, da Primeira Guerra Mundial, no entanto, foi vivida como uma derrota. Cito um membro distinto da família Ferreira do Amaral, que chegou a ser chefe da polícia de Lisboa, e os sindicalistas revolucionários que se opunham à guerra em 1920, 21, 22, portanto, na sequela da guerra tentaram matar, não conseguiram, mas eles, em compensação, tiveram algumas perdas. E ele tem um livro muito importante que se chama A Tragédia da Flandres, que é uma teoria ultraconservadora, propiciadora daquilo do fascismo um bocado à maneira de Santa Combadão, mas mesmo assim eu acho que não é exagero chamá-lo pelo nome. É uma situação paradoxal, mas a história está-se toda cheia de exceções, quer dizer, não há regras gerais, quer dizer, para aplicar à história. Nesse sentido, pode-se dizer que o salazarismo foi uma espécie de fascismo em que o próprio líder não era bem fascista, pronto, é um paradoxo. Mas na hora da verdade, quer dizer, ele levantava a mão, quer dizer, e fazia, e depois, quando naturalmente quando a extrema-direita, que dominava uma parte muito importante, chegou a dominar praticamente o continente europeu, com exceção da Inglaterra e dos escandinavos, quando é derrotado, bom, naturalmente os regimes ou desaparecem ou no mínimo, como Portugal e Espanha, camuflam-se, digamos, evoluem, adaptam-se, como se adaptam sempre, sobretudo, talvez, até os Estados Unidos se estão a adaptar, se nota muito bem. É isso que deve ter feito envelhecer o presidente Obama. Exatamente, por isso é que vai sair dali cheio de cabelos brancos, porque já não se atreve a descer na Síria. Já não se atreve a descer na Ucrânia. Não se atreve. Foi desafiado. Disseram, então. E depois perguntaram, através das sondagens da opinião, em Inglaterra, perguntaram mesmo no Parlamento, então, vamos para a guerra? Não. Porque as nossas sociedades, depois destas duas guerras e das guerras de descolonização e das guerras revolucionárias, está
a expressão tradicional dos marxistas, que eu acho excelente, é aburguesada. Queixamos dos nossos cortes, queixamos das nossas crises. A verdade é que temos um nível de vida, quer dizer, que nem os nossos pais sonharam, muito menos os nossos avós. E, portanto, mobilizar agora estas populações envelhecidas, não fazem filhos, etc., para combates heroicos em nome da democracia, em nome da... Combates em nome da paz. É uma contradição nos termos, não é? Então, quer paz ou quer combate? Eu preciso de combater para assegurar a paz. É isso que nos estão a dizer. Com a Primeira Guerra Mundial, até porque havia a necessidade das pessoas se manifestarem contra as atrocidades que se tinham praticado e tudo, surgem movimentos como o surrealismo, como o dadaísmo, em que naturalmente se cometiam inclusivamente brutalidades na rua, e quando as pessoas ficavam indignadíssimas por se dar um pontapé numa pessoa deficiente, não é? Isso é que horror, mas que monstruosidade. Aqui você está preocupado, mas com os que estão a morrer nas fronteiras, nas trincheiras, já não está preocupado. Bem, isto era um dos princípios do dadaísmo, quer dizer, fazer coisas que alertavam para os horrores que se passavam na guerra, que passavam ao lado da consciência das pessoas, enquanto ficavam, obviamente, indignadas se vissem alguém ser agredido na via pública. Bem. Ou seja, o protesto e a denúncia de situações inaceitáveis através da música deu origem a um movimento que é a chamada música de intervenção, que nasceu no século XX, que teve um dos seus primeiros nomes mais sonantes no Theodorakis, o Theodorakis sem dúvida alguma, mas não podemos esquecer que é aqueles cancionistas franceses como o Brassens, o Ferré, o Brel, esse é belga, não é? Tiveram uma importância muito grande. Aliás, também é preciso lembrar que essa música de intervenção tem que ser ligeira, no sentido estrutural, porque tem que ser fácil de entrar. Portanto, quando a palavra música ligeira não é ofensiva. Ligeiro é porque realmente melodicamente e ritmicamente e harmonicamente é de certo modo quase que elementar, mas tem aquilo que é necessário para que tenha eficácia junto às pessoas. Quer dizer, para mim, nesse movimento da música de intervenção, por exemplo, fala-se aqui muito nas heroicas do Lopes Graça. Quer dizer, eu acho que é das mais fracas peças do Lopes Graça. Para mim, o grande música de intervenção, talvez o maior de sempre, e não só em Portugal, é o Zé Afonso. Venho sim a morrer, na ponta de uma navalha. O desenvolvimento técnico e científico absolutamente espantoso, não é? Ao longo, particularmente da última metade do século XIX e do princípio do século XX, faz com que esta guerra tenha sido possível. Portanto, estes paradoxos que acompanham a humanidade, não? Se não tivesse havido esse maravilhoso e deslumbrante desenvolvimento científico-tecnológico,
a Primeira Guerra Mundial não poderia ter sido realizada como foi. No entanto, portanto, ela é a Primeira Guerra Industrial, não é? Mas isso faz com que haja meios bélicos de tal modo sofisticados, nós hoje parece-nos não serem, porque já estamos com o tal olhar por cima da Segunda Guerra Mundial e até das guerras agora mais recentes, não é? Com a informática ao seu serviço, etc. Mas a verdade é que neste momento, e como acontece sempre nas guerras, é dada a palavra às armas, não é? E quando é dada a palavra às armas, silencia-se a voz da moral. Foi sempre assim na história. Mas aqui atinge um grau nunca antes visto. E, portanto, esta grande guerra é, no fundo, uma punição da humanidade no seu todo. Em primeiro lugar, já não era aquele tipo de guerra de que falava von Clausewitz, a continuação da diplomacia com outros meios. Porque anteriormente as guerras eram intervalos entre diferentes fases de paz e diplomacia. Depois de uma guerra, anteriormente, os países eram capazes de se reorganizar, a retomar o tipo de vida com variações territoriais, com menor ou maior poder económico, mas basicamente tudo ficava relativamente igual. É preciso ir aos tempos de Napoleão para ter realmente uma grande mudança nos equilíbrios da Europa. Agora, a Primeira Guerra Mundial foi realmente alguma coisa de novo, porque foi uma guerra de povo, uma guerra de povos, porque o tipo de avanços que houve do ponto de vista tecnológico determinaram a necessidade de ter grandes quantidades de pessoas na frente bélica. Isto também aconteceu na Itália. As famílias se viam pessoalmente, cada uma envolvidas no fenómeno da guerra. E também, pela primeira vez, houve bombardeios, não sei como dizer em português, bombardeiamentos aéreos, que eram praticamente desconhecidos. Eu me lembro daquilo que contava sempre a minha avó, quando pela primeira vez um dirigibile, não sei também em português como se diz, um dirigível, apareceu sobre o céu de Nápoles, a minha cidade de origem. Pela primeira vez, ela tinha 4, 5 anos e pela primeira vez ela se apercebeu na sua vida que estava a acontecer alguma coisa séria, alguma coisa grave. Uma menina de 4, 5 anos, aos 80, ainda contava a chegada do dirigível alemão ou austríaco, não sei exatamente qual foi. Bom, então foi realmente uma guerra diferente de qualquer outra. E também foi a primeira vez que a jovem Itália, porque tratava-se do reino jovem, a jovem Itália, a jovem democracia italiana, encontrou-se defrontada aos problemas do pós-guerra. A democracia se impõe na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, nas novas democracias de Europa Central, da Europa Oriental, com dificuldades, às vezes, mas há um progresso democrático na Europa dos anos 20 e 30, claramente. As décadas de Viena antes da Guerra Mundial, entre 1880 e o início da Primeira Guerra Mundial, Viena foi uma plataforma explosiva de inovação. Muitas inovações que ainda definem o mundo, o nosso modo de viver, foram iniciadas em Viena, naquele tempo. Porque Viena atraía artistas, gênios, pensadores, intelectuais de toda a Europa, de todo o seu império,
que encontraram em Viena uma plataforma para pensar, para trabalhar, ou nos teatros, nos salas de concerto, mas também nos cafés tradicionais de Viena, que foram incubadores de inovação, onde se encontraram para discutir, para trabalhar e para redefinir o mundo, mais ou menos. Claramente, hoje em dia, a Alemanha é um dos nossos amigos mais próximos e é uma herança muito positiva destas duas guerras e, de facto, um resultado da União Europeia e um exemplo do sucesso desta união tão forte. E esta é uma das razões porque uma prioridade desta época de comemoração da Primeira Guerra Mundial é o tema de conciliação e uma determinação a evitar guerras tão horríveis no futuro. Não há uma maioria na Alemanha, não há gente que pretenda uma dominação da Europa. Penso que é o contrário. As sondagens da opinião pública na Alemanha, a pergunta seria gostavam de um maior papel internacional da Alemanha. Normalmente a resposta seria não. Há muitos alemães que prefeririam que a Alemanha seja uma grande Suíça, o centro da Europa. I think that the solution for that is the creation of economic opportunities. I think that the more we can do in the world to help create the kind of economic growth that gives people dignity, that gives people the ability to find jobs, that give people the ability to feel connected into the world that exists, reduces the prospect that they will be looking for other solutions like joining terrorist organizations that are a threat to the stability of the world at large. As balas passavam por aqui, passavam por ali. Não me fizeram mal nenhum. Nunca tive espingarda nem pistola. Só tinha uma máscara contra os gases.